pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Hoje eu quero apresentar para vocês uma nova forma de poesia. Vamos lá? Então, hoje eu vou falar para vocês de um formato de poesia japonesa, tá? Tem sua origem lá no Japão. Foi lá que ela foi criada pela primeira vez. Ela se chama Haikai. Haikai. Vou botar aqui para vocês escrito. Haikai. O HI não tem o som que a gente está acostumado, né? Mudo, Haikai. Não. Ele tem o som de Haikai, tá? Haikai. Então, essa poesia é uma poesia curtinha, pequenininha. Vou botar ela aqui para vocês. Essa. Luz do ipê, floresce o sol, chão amarelo. Repara como ela é bem curtinha. Vocês lembram da aula que eu dei para vocês de estrofes e versos? Estrofe é cada bloquinho, lembra? E versos é cada linha do poema. Olha só, quantas estrofes tem nesse poeminha aí que eu botei para vocês? Uma só, né? É assim o Haikai. Ele só tem uma estrofe e 3 versinhos, apenas 3 versinhos. Olha lá, luz do ipê, primeiro verso. Floresce o sol, segundo verso. Chão amarelo, terceiro verso. Então, como vocês podem perceber, ele é curtinho. Então, pessoal, olha para mim. Esse Haikai, essa forma de poesia, ela pode ou não ter rima. No começo, lá no começo, quando ela foi criada, ela não tinha rima. Depois foram aparecendo alguns com rima, tá bom? Então, tem alguns Haikais que tem rima, tem outros que não. Então, vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Tá bem claro para vocês sobre o Haikai? Então, tudo isso eu estou falando porque a gente vai ter exercícios sobre essa forma de poema no nosso livro de hoje, ok? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Outra coisa que eu quero falar com vocês, que a gente acabou falando até na aula de folclore, foi sobre a metáfora. Metáfora, pessoal. Na linguagem poética, é muito comum os autores usarem palavras que servem para comparar ou associar uma coisa da outra. É quando eu falo sobre algo comparando com outro. Quando eu falo assim nesse poema de novo, vamos voltar lá nesse poema, bota ele aqui de novo. Luz do ipê, floresce o sol, chão amarelo. Luz do ipê. A gente está falando do ipê, não é? Ipê é uma árvore que está até aí do lado do Haikai. Então, luz do ipê. A luz do ipê é tão linda, né? Tão amarela, tão linda. Luz que ele diz é figurado também, é metáfora, não é luz, né? É porque ela é tão bonita que reluz, que dá luz. Luz do ipê, floresce o sol. Ué, é o sol que floresce? Não é a árvore ipê? Então, a luz dela é tão clara, é tão bonita, que faz lembrar o sol. Então, eu estou comparando aí nesse poema o sol com o ipê. Mas o ipê não é o sol. Ele é comparado. Quando eu faço isso, eu uso uma metáfora. Que bacana, né? Isso é o uso de uma linguagem chamada metáfora. Agora, a gente vai falar sobre a nossa língua. Dá uma olhadinha nessas palavras aqui. Ipê, árvore, símbolo, amarelo, cipó, café, Brasil, espécie, inverno, indígena, né? Lemos juntos. O que ele quer que a gente faça com essas palavras lá no número 1 da página 28? Apenas que a gente separe
as sílabas, mas nós que já aprendemos da sílaba tônica, já vamos percebendo na nossa leitura, na nossa separação de sílabas, aonde está a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Por exemplo, no IP, a gente fala IP, ou a gente fala IP. Tá no P, né? P com E. Lá na árvore, onde é que tem a sílaba tônica mais forte? No ar. Símbolo, a gente fala símbolo? A gente fala simbolo? Ou a gente fala símbolo? Tá no símbolo, tá no sim, né? Então essa é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, tá? O que eu quero chegar com isso com vocês, tá? Ele vai lá pro número 2 e fala assim: com seus colegas e professor, fale as palavras do quadro acima. Para cada palavra, qual foi a sílaba que você falou mais força? Com mais força. Grife em cada palavra no quadro. Então, ali em cima no número 1, vocês vão só separar as sílabas. Aí depois ele vai lá na letra A do número 2 e pede para vocês voltarem nessas palavras que vocês separaram e vão circular a sílaba mais forte, que se chama sílaba tônica, ok? Você acha que alguma palavra fica sem sílaba tônica? Sem sílaba forte? Não, pessoal. Todas as palavras têm a sílaba mais forte. Todas. Nenhuma fica sem uma sílaba tônica, ok? Bota isso na cabeça de vocês. Todas as palavras têm uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte. Agora eu quero que vocês prestem atenção que as palavras desse quadro que a gente viu, algumas têm algo que não são letras. Por exemplo, IP, árvore, símbolo, cipó. Olha essas palavras. Elas têm alguma coisa nelas que não são letras. Letras vocês sabem quais são, né? As vogais, as consoantes. O que você está vendo nessa palavra que não é letra? Muito bem. O acento agudo e o acento circunflexo. Algumas palavras têm esses acentos. Acento agudo e o acento circunflexo. Ok? Elas ajudam a reforçar a sílaba tônica de umas palavras. Tá bom? Elas ajudam a reforçar a sílaba tônica das palavras, tá? Eu tenho lá a palavra avó, avô. Olha pra minha boca. Quando eu falo, primeiro, avó, avó. Agora, olha quando eu falo a outra. Avô, avô. Repararam que quando eu falei avó, olha a minha boca como fica, ó. Avó. Ficou com um O aberto, não é? Um som aberto. E o avô, como é que ficou? Avô. Vê se eu abrir a boca, ó. Avô. Então, nessa palavra, avô, a boquinha ficou fechada. É um som mais fechado, certo? Quando eu uso o acento agudo, ela deixa o som mais aberto, né? E quando o acento é o circunflexo, ela deixa o som mais fechado. Olha só, presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Se eu não colocar nem o acento agudo, nem o acento circunflexo na palavra aqui, ó, tenta ler ela para mim. Sabe como ela vai ficar? Avo.
A sílaba tônica tem a tendência de cair pro A. Avo. Né? Então, o acento, ele vem para reforçar pra gente aonde é a sílaba forte. Em alguns casos, em algumas palavras, não são todas que precisam de acento. Então, por exemplo, voltando lá na história da avó, como é aberto e como eu preciso reforçar essa sílaba, acento agudo. Avô, como é fechado e eu preciso reforçar essa sílaba, senão fica avo, né? Eu uso o acento circunflexo. Então, essas palavras avó e avô são muito boas para a gente lembrar dessa questão do aberto, do som aberto e do som fechado. Nessa página aqui, o que vocês vão fazer, tá? Ali no número 4, ele só tá fazendo você refletir sobre o que a gente acabou de conversar, ok? No número 4, sobre a palavra avó e avô. No número 5, ele fala o seguinte: recorte de jornais, revistas ou outros impressos, algumas palavras com acento agudo e outras com acento circunflexo. Então, eu vou querer que vocês façam lá no nosso livro, no nosso caderninho meia pauta, tá bom? Vocês vão fazer a data, depois vocês vão botar assim, livro de português, página 29, 2 pontos. E embaixo vocês vão copiar a questão número 5. Ok? Aí vocês vão botar de um lado palavras com acento agudo. Aí vocês vão colar uma embaixo da outra, bonitinha. Das que vocês pesquisou. Palavra, aí faz uma linhazinha dividindo. Ao lado, palavras com acento circunflexo que vocês pesquisaram. No mínimo, pessoal, e já tá bom pra mim, não precisa mais do que isso, 10 palavrinhas de cada um, ok? Aí no número 6, ele fala assim: junte as palavras que encontrou com seus colegas. Não dá, porque a gente não tá em sala de aula. Então a gente não vai fazer o número 6. Depois, aí número 7 tá assim: depois, com o professor e colegas, organize as palavras em 2 listas de acordo com os sinais de acentuação. Também não vai acontecer porque a gente não está em sala de aula. Então, o 6 e o 7 não é para fazer. Então, da página 29, o único que é para fazer, do jeito que eu falei, é o número 5. Tá? Porque as outras coisas são mais para refletir. Aí, na página 30, ele vai fazer o seguinte. Ele manda você copiar, né? Por fim, escolha 10 palavras que mais chamaram sua atenção em cada lista e copie no quadro a seguir. Olha para aqui. Só que a gente não fez junto com os coleguinhas. Então, a única coisa que vocês vão fazer é copiar as palavras lá do caderno que vocês colaram aqui, aonde é o acento agudo e aonde é o acento circunflexo. Tranquilo, ok? Então é isso, pessoal, tá? A explicação de hoje é essa. Então, fiquem com Deus, trabalhem com amor, com dedicação, prestando atenção em tudo que vocês estão fazendo, ok? Beijo, fica com Deus.